Senhoras e senhores passageiros, acomodem-se em seus lugares. Estamos prontos para mais um episódio do Plano de Voo. Tripulação, decolagem autorizada. A todos, uma boa viagem. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Plano de Voo no Gramado Summit, o podcast do Sebrae RS, diretamente do maior brainstorm da América Latina. Uma verdadeira imersão no ecossistema de inovação. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste papo. O nosso voo está decolando hoje de forma presencial aqui no estande da Silva Lopes Advogados, um escritório de advocacia especializado em empresas de tecnologia e inovação e que gentilmente nos cede o espaço para gravar este episódio. Acompanhe o podcast Plano de Voo no Spotify e também no canal do YouTube do Sebrae RS e descubra tudo o que está rolando. Vamos começar apresentando os nossos convidados de hoje para a gente decolar. Então vamos lá, quem nos acompanha é o diretor da aceleradora e investidora Austin Move e o cara que é mentor do ano de 2022. Olha o tamanho dos nossos convidados, gente. Seja bem-vindo, Fabiano Nagamatsu. Que prazer te receber aqui no Plano. Prazer é meu, Alexandra. Espero poder contribuir com vocês aqui e a gente vai ser um papo bem agradável aqui. Tenho certeza. E quem também nos acompanha é a coordenadora de branding na Digio, Gabriela Chafin. A Chafin! Seja bem-vinda, Chafin! Ai, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Fico até um pouco intimidada, né, de ser apresentada logo depois do Fabiano. Mas, enfim, estou muito feliz. Obrigada por me receber. Muito bom tê-los aqui. E temos mais uma vez aqui o professor Rodrigo Selba. Que bom te receber de novo, professor. Eu vou apresentar ele, né, para quem não ouviu o outro episódio que tu esteves por aqui. É professor do curso de extensão em esportes na UX, a Universidade de Caxias do Sul, aqui na Serra, e apresentador do programa Games e Profissões na Ubisoft. Olá, pessoal. Eu gostei tanto de ter vindo aqui que eu voltei. E já estamos agendando próximos. Gostei tanto que eu quero voltar lá. Me dá um microfone, eu quero falar de novo. Abrimos agenda extra para o Selba. Que coisa boa, seja bem-vindo. Neste episódio do Plano de Voo na Gramado Summit, vamos conversar sobre investimentos em games, gente. A indústria de games é uma das que mais cresce no mundo atualmente. E o Brasil, a gente adora um jogo, essa é a verdade. Assumiu em 2021 o posto de maior mercado de videogames na América Latina, superando os nossos amigos mexicanos. Já a receita do setor em território nacional pode duplicar até 2026. Atenção, oportunidade de negócio. Esse é um dado do relatório sobre entretenimento e mídia da PwC 2022-2026. Em 2021, a indústria doméstica de jogos eletrônicos contabilizou uma receita de, atenção para este número, 1,4 bilhão de dólares. O dólar está abaixo de 5 aí essa semana, mas se a gente fizer um cálculo multiplicar por 5, dá bastante em reais. E ele pode chegar até 2,8 bilhões em 2023. Com uma audiência global cada vez maior, os jogos eletrônicos são uma oportunidade de investimento cada vez mais popular, mas também complexa e desafiadora. As possibilidades são muitas e podem confundir, gente. É por isso que nós estamos com esses especialistas aqui. E aí eu já largo a primeira pergunta e vai ser para o Fabiano. Por onde começar a investir em jogos? É a pergunta de 1 milhão. Bom, pergunta de prova essa, hein? Mas vamos lá, Alexandre. Eu acho que o mercado de game está muito aquecido e muita gente tem visualizado o mercado de jogos, buscando querer investir em jogos, querendo buscar ou desenvolvimento ou pessoas que queiram jogar mesmo pro player, né? Mas a gente vê que o jogo, de uma forma geral, ele é um ecossistema. Assim como as startups, eles trabalham a questão de todos os periféricos em volta. A gente fala que o jogo, de certa forma, o game é um estilo de vida.
né? Então, O Rodrigo está aqui do lado para nos dizer se é um estilo de vida. Total. Minha vida se criou com os games. Hoje ele está, Fabiano, fazer uma interrupção, porque eu tenho contado sobre o dress code do Selbach aqui em cada episódio. Hoje ele está com uma camiseta do Harry Potter, que completa 25 anos de saga. Uma camiseta de Harry Potter que tem todas as formas de todas as magias, sem esquecermos que Harry Potter aí agora voltou, nunca deixou de estar, né? Mas voltou super forte com o jogo, né? Com o Hogwarts Legacy, aí provando que os games não estão perdendo força de forma alguma, só estão ganhando força. E aí o Fabiano complementa aí. E no mundo do empreendedorismo a gente sabe muito bem que todo ser humano gosta de um desafio, gosta de ser provocado, de ser motivado. E a gente vê que o próprio Sebrae ajuda muito isso. É evidentemente que o grande desafio hoje para o mercado de investimento em games é você saber falar a linguagem, é você trabalhar essa questão de empatia, de estar mais próximo da vivência, do propósito daquilo que nós queremos em relação ao mercado, né? É outro tipo de linguagem, é outro formato de trabalho, de vivência, muda-se muito rápido. Então, todas essas questões nós vimos como grandes desafios aí para os próximos anos, para que esse mercado de game cresça. Evidentemente que também nós temos a infraestrutura que nós temos que envolver ali, a infraestrutura muito bem adequada, né? A gente sabe que não é totalmente pulverizada, então a gente vê que em estados que não tem uma ligação com internet, de qualidade ainda, a gente tem muita gente que ainda não tem acesso a essa questão, mas eu acredito que com o trabalho dessas grandes empresas que vêm buscando para gamificar, para buscar investir em games, muitos vão ter acesso aí aos games, né? Isso vai ser bem democratizado. Muito bem. Rodrigo, lá na universidade, assim, nesse curso, a galera conta um pouco pra gente como é que tá a movimentação lá, como é que tá essa temática. Que, vamos lá, né? A gente joga há muitos e muitos anos, mas nos últimos 10 anos, né? Com a internet mais acessível, mais velocidade, explodiu, né? É um mercado que pode ser considerado novo? Então, para grande parte da população é um mercado totalmente novo. No âmbito universitário, cursos de criação de jogos a gente já tem há muito tempo. Mas o que acontecia antes? A gente tinha muitos talentos e a gente mandava os talentos embora, como em diversas áreas da tecnologia do Brasil, né? A gente forma grandes profissionais e depois os profissionais iam embora, porque até então não tinham grandes oportunidades e financeiramente boas dentro do Brasil. Hoje em dia a gente já tem mais oportunidades no setor de games. Curso de desenvolvimento de games, ele já se tornou um pouco mais popular, digamos assim, mas ele já tornou mais acessível, esse é o termo correto. As famílias já nem reclamam tanto quando o filho escolhe fazer games. É uma coisa muito mais natural mesmo, Exatamente. né? Quando eu era pequeno, se tu falasse pra minha mãe, se o jovem Rodriguinho falasse pra sua mãe lá, com seus 6 anos, que ia trabalhar com games, ia ter tomado um peteleco, ela ia me mandar estudar e eu ia ter que escolher uma profissão tradicional. Hoje em dia não, os pais já veem isso com um pouco mais de naturalidade. Aí quando a gente até fala sobre esportes eletrônicos, que é uma área que a Chafin super domina também, a parte acadêmica de esportes eletrônicos, ela no Brasil ainda está engatinhando, mas também toda a área de esporte eletrônico no Brasil, ela ainda é muito nova, digamos assim. A gente tem muito para amadurecer. Apesar da gente ter grandes campeonatos maduros, enquanto indústria, enquanto ecossistema, enquanto profissões, a gente ainda tem muito para amadurecer. Interessante. Eu queria que a Chafin contasse um pouco sobre a tua atuação Sim, nessa claro. área. Conta um pouquinho lá sobre a empresa. Bora. Então, Dá para fazer jabá aqui no Plano de Voo, viu? Contar sobre suas Maravilha. empresas. Perfeito. Então, eu trabalho no Digio, né? A gente é um banco digital do Bradesco. Eu tô há 3 anos à frente, criei a área de branding por lá. E eu acho que eu posso agregar aqui trazendo muito a visão de como empresas que não necessariamente partem desse mercado de games, como que é possível se posicionar dentro desse mercado e como é fundamental a gente não ignorar o público gamer e também não enxergar esse público de uma forma muito estereotipada, genérica e tal. Hoje o Brasil é o 3º maior mercado de games do mundo. A gente só perde para Estados Unidos e China, não sei se necessariamente nessa ordem, mas eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar, porque
muitas vezes as pessoas ainda enxergam o público gamer como um público mais jovem, uma coisa ali também muito mais nichada e tal, e não é necessariamente assim, né? Então, lá no Digio a gente não sabia muito bem por onde começar, a gente sabia que a gente queria começar a falar com esse público, e sabia porque a gente entendia que, tipo, tinha uma oportunidade ali, né? A gente é um banco, então tinha uma universidade de gasto, as pessoas como se envolvem emocionalmente com aquela narrativa de jogos e tal, estão mais dispostas a gastar mais dinheiro ali usando cartão de crédito, etc. E, gente, não vou florear falando que a gente exclusivamente faz por posicionamento. A gente também quer um retorno ali, é muito importante para as empresas. É uma empresa e que no exatamente. final do mês tem que pagar os boletos. Emitir nota e pagar os boletos, né? Isso é uma coisa... Nossos clientes aqui do Sebrae, né? Que a gente tem um recorte muito grande de pequeno e média empresa... Mas é isso. No final do dia, emitir a nota fiscal, pagar os boletos e ter lucro. Exatamente. E aí, assim, a gente identificou que os nossos clientes, eles são literalmente... O recorte gamer é literalmente mais rentável para o banco, para o negócio, do que as outras categorias. Assim, a gente descobriu que eles gastavam 20% a mais... Estou na dúvida se eu pude dar essa informação. Mentira. Posso dar assim. 20% a mais de spending ali no cartão de crédito e também tem uma frequência maior de uso. Então, quando a gente teve esse dado, essa comprovação interna, a gente falou, bom, consigo pegar os recursos que são limitados ali do Digio, apesar de ser um banco digital e tal, mais robusto, milhões de clientes e tal, os recursos sempre vão ser limitados. E aí a gente conseguiu uma atenção para esse público. Então, a gente conseguiu diversificar muito, acho que ao longo da conversa eu vou falando aqui melhor, mas a gente diversificou todos os nossos patrocínios, investimentos e tal, porque entendeu também que não dá para eu simplesmente chegar e patrocinar um time, ou então chegar e expor o meu logo numa live, alguma coisa assim, fazer um campeonato. Não faz sentido a gente fazer um investimento pontual no universo do gamer quando a gente quer se posicionar nesse mercado. Você precisa criar o seu ecossistema, você precisa entender exatamente o público que você quer, porque, nossa, essa mudança de chave também... e aí até falando um pouco de mim, eu não enxergava que os jogos eletrônicos eram uma coisa pra mim. Sempre foi uma coisa muito mais do meu primo, do meu irmão, dos meus amigos. É uma coisa muito masculina. Então eu tive também que desconstruir e entender que não só é um mercado que até está crescendo, as mulheres nos últimos 2 anos foram, inclusive, teve uma penetração maior de mulheres usando os jogos e tal, mas que também existe, que já está no nosso dia a dia, sabe? Que eu já jogo, eu já sou gamer por eu ter um joguinho ali de distração. Então, a partir do momento que eu me identifiquei como uma gamer também, eu vi que, não é só uma pessoa que vai consumir, comprar e gastar muito dinheiro dentro daquele universo, vai ficar submersa ali naquele universo geek, vamos dizer assim, mas é uma pessoa que eventualmente joga, que eventualmente tem algum relacionamento, uma lembrança afetiva, ela também tem toda uma história com o gamer. Então, a partir do momento que a gente entende o porquê das pessoas jogarem, a cabeça expande para 1000 possibilidades. Às vezes, por favor. Eu acho uma das coisas super legais de ter essas duas feras na mesa é o seguinte, que o Fabiano e a Austin, eles atualmente eles têm mais visão para games mais o parar, o jogar, para o mobile, para você ter o jogo no computador. A Chafin, ela já traz uma visão diferente. Por quê? Porque o Digio investiu em esportes, o Digio investiu em lives. Então, a gente consegue ter um apanhado de grande parte da indústria de games só ouvindo esses dois. E era exatamente nessa linha que eu ia comentar, Selba, que às vezes quando a gente pensa no game, ainda a gente pensa no videogame, né? Como peça, assim, físico, né? Às vezes a gente... Ou um pouco, levei para o computador. Mas a gente esquece que quando a gente tá... Que o celular, a gente joga um monte no celular, muitas vezes sem perceber, né? Exato. O Brasil hoje tem uma questão que console e PC é muito caro. Muito caro. A gente com o PlayStation 5 que chegou aqui, ele é inacessível para uma grande parcela. Grande parcela da sociedade, com certeza. Vamos ser... A gente tem que entender a nossa posição, né, econômica também, que muita gente não consegue comprar. E aí o que acontece? Quando tem uma revolução muito recente, que é a revolução do mobile.
muito recente. E aí o mobile ele começa a atingir pessoas que antes os jogos não atingiam, mas ele começa a criar um desconforto no mercado. Por quê? Porque entra o Free Fire na história. O Free Fire é um jogo que ele tem uma necessidade de processamento muito baixa. Ele roda em aparelhos muito simples. E uma parcela gigantesca da população, não só brasileira, mas mundial, começa a se relacionar com jogos. Toda a indústria começa a parar para prestar atenção no que está acontecendo e começa a incomodar as grandes indústrias que só visavam console e PC. Então, como é que a gente atinge esse público que é gigante? E aí tem toda uma alteração da forma como o mercado se portava em relação aos jogos. E a Chavinha está aqui para mostrar um outro lado ainda, né? Pô, é um braço de um banco, uma instituição consolidada que enxergou por oportunidade de negócio. E eu acho que é muito importante a gente trazer mesmo esse ponto que o seu Buck levantou sobre quanto que os jogos ficaram inacessíveis, mas enquanto que isso também, a expansão no mobile, trouxe de distração, de entretenimento. Eu acho que a gente precisa também ver os jogos como entretenimento e mais do que como jogo simplesmente, como que um jogo pode ter recursos ilimitados de desdobramento. A Fazendinha, gente, no celular, olha, alimentar... E a cafeteria, que eu tive que desinstalar, gente, porque eu tava ficcionada pela cafeteria, servindo café. E é uma coisa que é legal trazer também, até sobre essa ótica do mobile e tal, é pensar que todos os movimentos que naturalmente, os fenômenos sociais, etc., que naturalmente acontecem em todos os mercados, obviamente vão acontecer com games. Então, como o celular ficou fundamental na nossa vida, claro que a gente precisava também ali daquele desdobramento. E apesar do mercado ser extremamente dinâmico, a gente vê que aquele pensamento de mobile first ainda é muito difícil de fazer. Principalmente, até para os publishers mesmo, para os maiores publishers do mundo. Como é que eu consigo ter uma retenção, sei lá, do League of Legends, que é da Riot, né? Como é que eu consigo levar isso para o celular? Como é que eu consigo manter a experiência? Ou então, como é que eu consigo atrair um público novo, que é dessa nova geração aí que está surgindo? Como é que eu consigo fazer com que eu conquiste eles para o meu jogo ali direto pelo celular? Porque diferente das outras pessoas, né, da base legado deles, que teve o primeiro contato pelo computador, ele precisa ter um novo imprinting, vamos dizer assim. Precisa ter uma nova paixão ali a partir do celular, né? Bem, Fabiano, conta um pouco da empresa, para quem não conhece ainda, um pouco o que vocês fazem, que revolução vocês estão provocando. Legal. A gente trabalha mais de 12 anos com startup, né, num processo de mentoria, aceleração e investimento. E aí a gente conheceu o pessoal da Austin Group, que é hoje uma rede de concessionários, tem seguros de carro, carros AAA, né, desde Jaguar Land Rover, BMW, que nós temos 10% hoje no mercado nacional. Triumph, BYD, Tesla, então carros que nós estamos entrando na área de eletrificação também. E o dono falou assim, poxa, daqui 5 anos, o que nós vamos ser? Né, das nossas empresas. Eles têm várias empresas, desde incorporadora, na área de varejo, hoje mais de 300 mil representantes no Brasil. Assim, o que nós podemos, né, enxergar daqui 5 anos? E aí eles começaram a trabalhar queriam trabalhar com startups. Então, eu vim para o grupo, né, montar a Austin Move. E a Austin Move hoje é uma aceleradora. Né, ficamos entre os 10 da B Startups o ano passado também. O seu Jorge, que é a pessoa lá... Como a gente chama? Ele é o CEO do grupo no geral, tá? Isso. O senhor já tem uma frase que ele falou uma vez que ele me impactou muito. Ele disse assim, a gente não queria só pensar os nossos negócios para o futuro, mas a gente queria começar a investir nos negócios que vão ser os negócios do futuro. E num futuro de baixíssimo prazo, curtíssimo, né? Exatamente. Desculpa, Fabiano. Não, que isso. Obrigado por complementar. E de fato, ele tem essa visão, né? O que eu posso fazer aqui para que daqui 5, 10 anos a gente já tenha um negócio que venha substituir os nossos, né? Imagina, ele tem 300 mil representantes no catálogo de Hiroshima, nos catálogos. Ainda até hoje. Sério? No catálogo. Assim, como que a gente pode gamificar isso? Como que a gente pode trabalhar uma transformação digital aí? Embora, né, ele é muito forte no Norte e Nordeste, né, com os catálogos dele.
E aí criamos a Austin Move, e a Austin Move hoje, né, tem mais de 17 acelerados, nós temos um fundo de investimento, temos ali o braço da Austin Invest, que é um braço CVM também, resolução 88, né, de crowdfunding. Temos a Austin Games, aí chegando no assunto aqui, a Austin Games, que é lá na Paraíba, é o Marco que cuida da Austin Games, ele tá ali, nós queremos fazer com que João Pessoa se torne um polo ali de gamers, né? Seja de influenciadores, seja de pro players, seja de desenvolvedores, pessoas que estejam engajadas. É todo um ecossistema. Como nós falamos aí de game, nós temos oportunidades de várias formas, até mesmo porque o que a Chafin falou, né? Trabalha muito a questão comportamental. Como que a gente consegue fidelizar hoje uma empresa, né? Fazer com que o cliente seja fiel a uma empresa, uma marca? É o engajamento. O engajamento, ela vem muito da motivação. A motivação vem do quê? De eu provocar a partir de desafios, games, gamificação. E aí nós falamos muito do quê? De questões comportamentais onde esse público, os gamers, eles são muito unidos. Por isso que comunidade de fãs, justamente. E aí nós pegamos lá aquela máxima, né, do Salim Ismail, né, de organizações exponenciais, quando ele fala lá de formar comunidades, multidões de fãs, né? Esse público é fiel. Até mesmo por isso a Digio, acredito que não só quer entrar no meio com propósito, mas também quer ter o seu retorno ali. Ali é o público mais fiel. Ela mesma falou 20%, né, Chafin? Sim, de incremento. Então nós também queríamos entrar nesse mercado, seja com empresas tradicionais ou com as startups que nós estamos acelerando e investindo. E aí nós já abraçamos ali a Austin Games, né, que é um braço ali, e estamos levando aí para os outros estados do Brasil também. Muito bem. Isso é importante, né, Rodrigo? A Austin está criando um hub de desenvolvimento de games no Nordeste. Que legal. Que é uma região onde os consoles ainda são mais caros para chegar, onde os grandes campeonatos não vão, onde os grandes influenciadores não vão. Então, a Austin está criando todo um ecossistema em volta que não é só uma desenvolvedora de jogos. É uma empresa que tem uma visão de criar um ecossistema todo completo para desenvolver o mercado. Isso é muito importante. Valiosíssimo, não, com certeza. Assim, é muito bacana esse trabalho, porque a gente fica ali naquele eixo Rio-São Paulo, às vezes Sul e tal, e o Nordeste tem um potencial gigantesco de oportunidades, gente extremamente talentosa. Eu acho que tem uma frase que eu ouvi uma vez, que era mais acho que era do CEO do Airbnb, não sei. Mas que era basicamente, tipo, que talento está distribuído igualmente no mundo inteiro, mas as oportunidades não. Então, iniciativas como essa são amplificadoras, assim, de pessoas que estão ali escondidas e que querem ser escutadas, querem ter essa oportunidade, muitas vezes não tem uma facilitação simplesmente por geografia, sabe assim? Então, muito bacana. E olha que interessante, a gente não chegou por meio do jogo em si. O Dr. Jorge, ele queria montar, né, uma área de games e falou assim, pô, Fabiano, vamos começar a investir em startups de games, estúdios de indie, e como que nós conseguimos? E aí chegamos ao Marco, né, pelo Inovativa Brasil, nós já tínhamos contato ali, ele tinha a startup que chamava Gameform, e o interessante não foi por conta de ele criar jogos, mas foi porque ele influenciava pessoas. Então ele pegou um menino que morava no sítio, né, bem no interior ali de Pernambuco, se eu não me engano, e ele formou esse menino a ser influenciador na área de jogos. Com um pouco de internet que ele tinha lá, ele conseguia fazer algumas lives, alguma coisa assim, e ele, no final desse processo de educação na área de jogos, ele fez com que o menino começasse a ter uma renda mensal de R$10 mil. Muda a realidade de uma família. Justamente. De uma região, na verdade, não é nem de uma família, né? Porque impacta muita gente. Que bonito. Todo o ecossistema em volta dessa pessoa começa a mudar também, né? A gente tem um caso aí super famoso, que é o caso do Nobru, né? Sim. Menino, até então morava numa região super periférica, tinha vários problemas financeiros, e aí chegou pro pai e disse, pô pai, eu quero muito comprar um celular, e aí o pai fez um empréstimo para comprar um celular super básico para ele começar a jogar Free Fire, depois estourou pro mundo, né? Campeão mundial de Free Fire, mudou toda a realidade das pessoas em volta dele na comunidade, começou a incentivar outras pessoas da comunidade
também a mudarem a sua vida. O game muda a vida das pessoas, né? Isso é uma coisa super importante. E aí quando a gente fala sobre os estúdios, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem estúdios muito grandes e muito fortes. Sim. Mas tem uma questão relacionada aos estúdios, que fica aqui a reflexão, é que muitas vezes os estúdios, eles são apaixonados pelo game em si. E não pela produção, pelo sonho de um único jogo. E não pelo negócio. Exatamente. Eu vou criar um jogo que a gente grava podcast. E depois, quando termina esse jogo, e aí? Quando não tiver mais graça, as pessoas perderem o interesse. Exatamente. Então, essa é, assim, da indústria de games, essa é a jogada. Perdão do trocadilho, essa é a jogada. Ai, meu Deus. Né? Mas estar atento e não ficar preso a um único jogo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, sabe? Você ser apaixonado por desenvolver soluções com jogos. Desenvolver vários jogos. Não só ser apaixonado por um único jogo. O sonho da minha vida foi criar esse jogo específico. Se apaixone pela indústria. Aquela coisa que a gente fala muito em startup, né? Se apaixone pelo problema. E não pelo seu produto. Exatamente. Funciona para games igual. Exato. Por isso que eu acho que é importante também ter muita gente com um olhar de fora, assim, que não está submerso também, assim, naquela paixão dos games e olhando com as oportunidades. Então, tipo, putz, é um mercado bilionário, é um mercado que tem milhões de pessoas em todas as regiões do país ali jogando. Eu acho que é muito bom, você falou do Nobru, assim, aquela pergunta, né, que eu provoquei no início, por que as pessoas jogam? Falam-se muito sobre que gamers às vezes são muito tóxicos, que é uma comunidade tóxica, não sei o quê. Mas às vezes as pessoas justamente entram nesse universo para buscar acolhimento, para buscar uma identificação com pessoas que ela não teria contato em qualquer parte do Brasil, do mundo. E isso é muito bacana também, a gente entender o propósito por trás do jogador, porque assim você consegue também construir uma narrativa de marca a partir disso. Não, e aí tem uma coisa, né, Chafim? Quando a gente fala, quando sai na grande mídia aí uma história tóxica, uma coisa que deu errado, a gente também não está contando milhares de histórias legais e positivas de coisas boas que aconteceram, né? Porque a indústria de games é uma indústria como qualquer outra, e toda indústria tem seus problemas, toda indústria tem sua toxicidade. Ainda mais que está muito focado no digital, né? Exato. Que aí exatamente o cancelamento, aquela coisa das pessoas se esconderem atrás de um avatar, de um perfil, porque tem uma barreira ali que, sei lá, não tô... ações e provocações e falas que nunca seriam ditas fisicamente, ali, presencialmente para alguém, são ditas ali. Então, assim, mas assim, existe também toda uma, como a gente falou, né? Todas as comunidades de game, porque não uma só, cada jogo tem a sua, dentro de cada jogo tem micro-comunidades, são muito acolhedoras, se abraçam muito para poder também gerar um ecossistema mais saudável. Quais são as principais dificuldades para se investir em games? Essa pergunta também não é fácil nada, né, Fabiano? Mas assim, quem pode investir? Eu tenho uma grana, preciso ter bastante grana para investir? Não, eu posso... Como é que funciona esse ecossistema e pensando mais em grana, investimento mesmo? Pensando em grana, investimento, a gente tem que ir um pouquinho mais além disso, né, Alexandre? A gente tem que pensar na questão do propósito. A pessoa que está investindo só para ganhar dinheiro, ela entende alguma coisa de games, sabe do propósito, sabe da proposta de valor, ela sabe como que funciona todo um roadmap de desenvolvimento, de lançamento, de pivotagem. Por quê? Porque mais do que uma startup, talvez que escale rápido, o game demora um pouco mais para escalar. Ele tem um storytelling um pouco mais longo. Então, nós temos que entender isso, que é uma principal dificuldade hoje. Muitos investidores, eles querem entrar na área de games, porém, eles são investidores tradicionais. Eles querem investir como bolsa de valores. Grana. Coloca dinheiro, que hora que está no retorno? Opa, está dando lucro já? Né? O produto não está nem pronto ainda. O produto vai ser lançado no final do ano. E, poxa, mas muito cash burn aqui. E agora? Vai gastar muito... Só o ano que vem eu vou saber se vai dar um retorno ou começa a ter uma visibilidade. Então, sim, é um espaço muito longo, porém, existem muitas empresas, né, buscando investimentos, buscando diversificar. Uma coisa que está dando muito certo hoje no mercado de games para pequenas produtoras é a questão do crowdfunding.
Por quê? Porque é uma questão colaborativa. Então, nós temos a Austin Invest, por exemplo, que faz isso. Nós colocamos a produtora lá, o estúdio ali, e aí as pessoas começam a investir. Então, são pequenos investimentos, a partir de R$1.000, R$1.500, R$2.000 ali, as pessoas começam a investir porque elas acreditam. Então, tem toda uma curadoria por trás disso também, que é interessante. Outra dificuldade é porque a maioria das produtoras, elas não têm aquele grande problema que o Sebrae nos ensina, né? Que é o planejamento. Ai, né? tá mexendo com coisas importantes, as verdades estão caindo. Sim, falamos muito aqui no Plano de Voo sobre a falta de um plano de negócios, né? Muitas empresas que acabam não superando os famigerados 3 anos, mas que começaram sem nenhum planejamento, sem nenhum plano de negócio, sem entender o mercado. Justamente. A gente acha que o empreendedor, de certa forma, ele, né, de game, ele acha, né, muitos desses que nós vemos mentorando já há um tempo, eles acham que, tipo, não, eu tenho que fazer coisa bonita, eu tenho que... A questão do brand é interessante, a questão da marca, do storytelling é interessante, mas mais do que isso, a gente não está como uma empresa de filantropia ali. A gente quer ganhar dinheiro. Como que vai ser o retorno disso? Como que a gente vai pagar as contas? Como que isso vai se retroalimentar para pagar todos os colaboradores que estão no projeto desde o começo, por exemplo, e daqueles que virão? Então, nós temos que ter esse planejamento, essa visão, esse mapa, né? Pensando até na questão trocadilho aqui de um jogo, qual que é o nosso mapa aqui da mina? Onde que nós queremos chegar? Qual que é a visão, os valores disso? Que é o bem que o Selbit falou, né? Da questão do propósito. Então, assim, nós temos que pautar isso. E muitas das vezes, por nós termos times ali formados muito por modeladores, dev games e tudo mais, a gente acaba esquecendo do planejamento, do controle, da organização. Da parte chata. Da parte chata. Vamos que falar alguém a palavra, ali, né? ai, mas Parte é chato, chata. mas é tão legal, a estratégia é tão bom, né? Tudo também vem disso que a gente falou antes, né? Que o game, muitas vezes, é o sonho do cara. Muita empresa que a gente tem de desenvolvimento de jogos hoje era só um cara, depois do trabalho, depois da universidade, que chegava em casa e começava a programar. No tempo que dava, né? Exatamente. Começava a modelar. Foi criando o jogo até que entendeu que aquilo podia virar um estúdio. Eu consigo ter um jogo que eu posso publicar. Só que se preocupou tanto em fazer o jogo do sonho que não parou para pensar na empresa, para fazer o planejamento, não fez nada disso. E às vezes o empreendedorismo solitário, né? É isso que você falou. Ele tá sozinho, ele tem que fazer tudo, não conhece a área do planejamento, da comunicação e precisa de uma ajuda até para se sensibilizar, questão de cultura também, né? E às vezes, até por melhor que seja o jogo, como faltou todo esse planejamento, tudo se perde. Não é uma coisa que se vende sozinho, né? Ouvindo vocês falarem assim, eu pensei também do lado de empresas que não necessariamente nasceram ali dos jogos ou têm algum jogo, mas que não querem desprezar esse público, né? E eu acho que lá no Digi, por exemplo, a gente não é um banco digital dos gamers. Os gamers são um público nosso, são uma parte. E eu acho que a gente conseguiu construir histórias legais por identificar justamente isso, que o universo gamer, ele não é uma coisa à parte. Geralmente, quando a gente fala de games, do mercado de games, a gente fala que é mundo gamer, universo gamer. Assim, é uma coisa muito particular. Mas, assim como a música e entretenimento como um todo está no nosso dia a dia já, e a gente não trata como o mundo da música, o universo da música, eu acho que a gente precisa incorporar isso também. Então, uma dica que eu dou, que é uma coisa que a gente tenta fazer por lá, a gente incorporou alguns elementos de, tipo, que esse público se identificaria na nossa realidade de comunicação e até de produto, assim. A gente tem roadmap lá. Então, por exemplo, coisas que são sutis, mas que fazem a diferença, aquele je ne sais quoi, assim, não sei por que eu tô no Digio, mas eu tô no Digio. Então, por exemplo, trazer uma coisa muito forte de jogos de celular são os sonzinhos que fazem, né, das recompensas, a linguagem de ilustração e tal. Então, poxa, trabalhar um sound branding para o seu negócio pode ser uma atenção necessária que vai fazer toda a diferença no dia a dia, na experiência do usuário. A gente também criou uma identidade visual, assim, para poder falar com essas pessoas, fora todos os investimentos que a gente vai fazendo com o criador de conteúdo, com o time que a gente patrocinou, campeonatos que a gente fez. Isso aí é uma coisa realmente mais nichada. Mas essas sutilezas na comunicação que estão ali intrínsecas nas redes sociais, na própria questão de produto mesmo, essa coisa de gamificar as coisas, ela não necessariamente
é em relação a ter um joguinho propriamente com recompensas e etc. Isso também é gamificar, mas trazer assets da linguagem dos games também pode ser feito até num e-mail marketing que você manda, assim, pode fazer toda a diferença. Esses dias, né, o depoimento da Anitta dizendo assim, hoje eu penso no público gamer em todo projeto que eu desenvolvo. E aí contar uma história que a Chafin, ela me ajudou a alcançar um objetivo que eu tinha. Na vida real ou no jogo? Na vida real. Na vida real, mas tem a ver com o jogo. Porque a vida real é um jogo, não é mesmo? Estava fazendo a curadoria para um grande evento aí de tecnologia e eu queria muito ter um painel de mulheres gamers. Fantástico. Pode parecer uma coisa assim, mas é uma coisa muito complexa e difícil de fazer. E aí um dia a Chafin, foi quando a Chafin entrou na minha vida, ela disse assim, eu vou te ajudar a fazer isso. E a Chafin desenvolveu toda a organização do painel de mulheres gamers. A gente fez a live do Digio direto desse evento com o painel de mulheres gamers. Foi um sucesso, as pessoas falam até hoje do painel gamer. E foi demais. A Chafin, se não fosse a Chafin, o Banco Digio não tinha feito esse Olha painel. como é importante as pontas se unirem, né? Especialmente novo, a gente fala, né? A gente joga há muitos e muitos anos, mas enquanto mercado mais potente, é algo mais novo que a internet nos possibilitou muito, né? As conexões, é isso. Não, e esse painel, desculpa, te interromper. Por favor. Não, esse painel realmente foi muito, muito valioso, muito emocionante. Eu acho que ficou muito claro ali como que você consegue unir todos os aspectos sociais e dores e etc. que podem ser trabalhados por meio dos jogos e que o jogo, na verdade, é mais um ambiente que as pessoas sofrem com isso. Então, assim, se vocês colocarem no Google, convido as pessoas a fazerem isso. Por favor. Colocar no Google, no YouTube ali, minas jogando, ou então mulheres sofrendo assédio nos jogos. Tipo, gente, é assustador. Tipo, pro players, assim, sendo completamente humilhadas ali, simplesmente pelo fato de serem mulheres. Então, só gênero, recorte de gênero. Recorte de gênero. E aí, até o nome do nosso painel era Porque Ela Esconde o Nick? Porque isso é muito comum. Muitas mulheres escondem o nick, botam um nome mais genérico, assim, ou um nome de homem, ficam com o chat ou com a voz ali mutada para poder não sofrerem por esse tipo de coisa. Então, é interessante como que os jogos também, existe todo um lado, como eu falei, da comunidade se apoiando e tal, e das pessoas também começarem a se empoderar e falar assim, gente, peraí, quer saber, eu vou, justamente por eu ser mulher e agora eu tô com raiva que você tá falando comigo, eu vou te detonar aqui no jogo. Enfim, mas foi muito emocionante esse painel, as pessoas saíram chorando e tal, e a gente criou toda uma rede de apoio a partir disso. E aqui todos os dois têm apoio a mulheres nas suas iniciativas. O Digi tem uma relação com o esportes feminino, e lá no braço de games da Austin também tem desenvolvedora mulher trabalhando no jogo, sim. Eu ia perguntar pro Fabiano, assim, vocês com certeza têm contatos com muitos estúdios, muitas produtoras, né? Essa realidade aqui, que não é só dos games, né? É uma realidade de questão de gênero, acho que em quase todas as profissões, chega menos estúdios comandados por mulheres do que por homens? Infelizmente, ainda é um dado que acontece. Muitos estúdios são comandados por homens, mas a gente, entendendo todo esse cenário, a gente quer trabalhar uma questão de inclusão, a gente quer trabalhar uma questão de igualdade de gênero, e a gente tem buscado muito isso aí. A gente está fazendo um jabá aqui. Nós estamos lançando, tá liberado. um hackathon, inclusive o Sebrae lá da Paraíba vai ajudar a gente a fazer esse hackathon só para mulheres. Né? Oh, que interessante isso, né? Que importante, né? E essas mulheres vão ser, né, para a gente entender o que ponto elas podem ajudar no desenvolvimento dos próprios games também. Então, nós temos esse hackathon, o seu está criando um torneio aí também, que vai acontecer em 3 arenas presenciais. Nós estamos trabalhando muito com essa questão de buscar o lado mais feminino, das pessoas também. Então, assim, mas infelizmente é uma grande dificuldade. A gente vê que a maioria ainda é administrada por homens, as pessoas... É um setor que vem, assim, ainda machista. Né? Sim. Só que nós queremos fazer a mudança disso. Nós queremos que outras... tenham igualdade de gênero, outros gêneros, que nós possamos fazer com que
isso seja de uma forma natural, né? Como o próprio pessoal ali do Sebrae falou, né? Que o pessoal vem ali por competência. E a gente sabe que tem muita mulher competente por trás dos bastidores aí. É muito importante isso, né, Chafin? A indústria promover essa mudança. Porque a indústria ela tem um poder maior do que a gente que está só jogando ou desenvolvendo, né? Acho que eu diria que não é nem importância, eu diria que é um compromisso. É um compromisso, exato. Não, com certeza. E eu assim, estudando todos esses pontos que a gente está falando aqui e até conseguindo me identificar em muitos deles, assim, foi que eu entendi a verdadeira diferença entre diversidade, inclusão e representatividade. Então, assim, os estúdios, eles têm assim, é fundamental a representatividade, porque a partir disso as pessoas começam a ver uma diversidade e as pessoas começam a se sentir realmente incluídas nesse ecossistema como um todo. Então, lá no Digio, a gente escolheu propositalmente, a gente viu... E aí tem até uma jogada de negócio também. O que a gente fez? Sim, porque uma parte aqui, né? A diversidade mexe... Sim. Com a conta, mexe com 100%. Dinheiro e resultado financeiro. Exato. Assim, machismo, racismo não é bom pra ninguém, muito pelo contrário. Crime, né? Racismo, que seria Isso, crime. É crime, inclusive. É crime, exato. A transfobia também, que no mercado gamer é muito, altíssimo. muito presente, também é crime. E o machismo, ele, assim como esses outros dois pontos, eles também... as empresas perdem dinheiro se elas não se posicionarem a partir disso. Muitas empresas ficam com medo de se posicionar, ao invés de olhar isso como até não só com o objetivo de ser um agente de mudança, mas também de ser um agente que vai representar toda uma fatia da população e que, a partir disso, vai criar uma conexão ali de gasto e tal. Então, assim, o que a gente fez? A gente fez um radar de posicionamento, que foi uma ferramenta que a gente construiu, e aí a gente pegou todas as empresas, principalmente do cenário de financeiro, né, bancos e tal, que estavam inseridas no mercado gamer. Então, a gente fez toda a divisão, assim, do que elas estavam fazendo, quais jogos elas estavam se associando, quais temas elas estavam se apropriando. E a gente viu que ninguém estava falando com mulheres diretamente. Olha que oportunidade Pois de é. negócio. O Exatamente. investimento em mulheres gamers no Brasil, e aí a gente está falando de qualquer nível, de pro player, de programadora, até mesmo de executivos para mulheres para a área gamer, baixíssimo no Brasil. Baixíssimo. E aí, a partir disso, a gente começou o trabalho de patrocinar um time das Angels. E elas são jogadoras de Valorant. Tiveram uma carreira muito boa. Agora, assim, realmente, como até o Fabiano colocou, é muito dinâmico. Então, assim como, sei lá, times como um todo tem uma mudança muito grande de cadeira e tal, mas a gente fica feliz até quando uma pessoa sai de um time menor e vai para um outro maior, porque quer dizer que a gente está alimentando esse mercado, criando realmente, fortalecendo esse ecossistema. Então, enfim, essa foi uma das formas da gente se posicionar e representar, né, tantas pessoas que se sentiam excluídas dessa ótica. Importantíssimo. A gente, de novo, né, Selba, que poderíamos ficar aqui a tarde inteira falando desse assunto, mas sabe que sobra, para mim, essa função difícil de encerrar esses papos maravilhosos. Mas que games é muito apaixonante, né? É muito Ale? apaixonante, gente. Mas a gente continua, né? Falamos muito aqui sobre importância de estar no LinkedIn. Falando. No outro episódio, para conexões. Não é porque você está na indústria de games que você não precisa estar lá no LinkedIn, né? Foi um conselho muito bom que recebemos aqui. A nossa Giovana, Eu né? ia Da falar, Giovana com certeza marav- foi a Gida Riot. A Giovana maravilhosa. Então, podemos continuar esse papo, né? Nos conectando aqui com o LinkedIn da Chafin, do Selba, do Fabiano aqui. Eu tenho certeza que, se precisarem também, quem está nos ouvindo e precisar de alguma dica ou alguma ajudinha, eu já vou deixar esse trio aqui no compromisso de ajudarem vocês, porque a gente quer que a indústria de games cada vez esteja maior, mais inclusiva, mais igualitária e que atinja mais fatias de mercado e que movimente ainda mais o nosso mercado e que abra ainda novas oportunidades de profissões.
que há 5 anos algumas profissões nós não tínhamos, né? E que esse nicho aí dos games está trazendo. Então, para essa rodada final aqui, eu queria ouvir de vocês o que vocês deixam de recado aí, além de tudo que vocês já disseram, para quem está nos ouvindo, tanto para quem tem um pequeno estúdio, uma pequena produtora e que tem essa possibilidade aí de estar conectado com investidores, até grandes. E também para quem está com um dinheirinho no bolso e que está pensando em investir no mundo game. Vocês querem começar? Não, vai ir. Vamos lá. Uma dica que eu deixo é aquela que nós deixamos para as startups também, que é basicamente trabalhar um MVP, ser bem minimalista, não tão perfeccionista, porque, como nós falamos, o mercado de game também é igual a startup, muda muito rápido. Se a gente ficar muito perfeccionista, nós vamos acabar passando do tempo ali, deixando que o mercado continue correndo e a gente fique para trás. Então, assim, montar um bom time, e montar um bom time não é só bons programadores, bons modeladores, mas nós temos que ter times que estejam com compromisso ali, com coração no negócio, né? Porque onde está o coração, lá está o nosso tesouro ali. Então, buscar isso, formar um bom time, um bom modelo, não esquecer do planejamento, da gestão do negócio ali, que é o que nós avaliamos bem também. Você não sabia, né, Alexandre? Eu trabalhei muito tempo no Sebrae também. Olha, mas Paulo. É uma surpresa. E aqui nos bastidores, antes também, né, Fabiano contou. Gente, eu sou uma fã do Shark Tank. Eu já assisti todos os episódios do Brasil e de todos os outros países. Fabiano fez parte, né, da curadoria, podemos chamar de curadoria? Isso. Conta um pouquinho pra gente antes de a gente finalizar. Bom, no Shark Tank lá eu era o avaliador, né, então dessas 7 primeiras edições eu ajudei ali na avaliação, seja na parte tecnológica, eu sou formado em programação também, de simuladores, marketing, recursos humanos e finanças, então a gente muito passava por nós lá, né, nessas últimas edições, e a gente tinha que fazer o mesmo papel do tubarão ali, bater ali, né, bem forte ali, até para ver que quem tinha até o estado técnico e emocional ali bem mais acurado para poder ir para o programa. Então, é o que a gente fazia aí, o que a gente, até o ano passado a gente fez, essa 8ª edição que nós temos agora, né, tem um outro time ali, mas é bem o que a gente também coloca aqui como dica, né? Esteja preparado, trabalhe com pessoas que queiram abraçar o seu propósito, abraçar o seu storytelling ali, que não vá só por dinheiro. Então, essa é a dica que a gente deixa, porque é isso que nós avaliamos também dentro dos estúdios de games e tudo mais, para a gente poder investir. Inclusive, só finalizando que vocês estavam falando de mulheres aqui, nós temos 4 programadoras, né, na área de dev games ali também, e nós temos uma pessoa que passou por nosso programa lá do Game Jam, último Game Jam, que ficou totalmente emocionada. Né, uma mulher que programou conosco, ela deu o testemunhal dela, falando o quanto ela se sentiu ali abraçada, pertencente ao negócio ali, né, e uma das poucas mulheres que estavam ali participando. Ficou entre as 3 primeiras colocadas. Olha que interessante. Coisa boa isso. Trabalhou no Sebrae, então conhece bem o nosso ecossistema. Sim. Há mais de 10 anos atrás trabalhei no Sebrae. A gente ajudou a montar a faculdade Sebrae, a ISE, Escola de Ensino Superior de Empreendedorismo. A gente está há 15 anos na academia aí. Então, um pouco eu sou meio que o sebraiano. Eu falo que tenho esse sangue azul. É o embaixador do Sebrae. Maravilhoso. Chafim. Então, eu acho que o recado que eu posso dizer é que o mercado de games é igual a todos os outros, mas completamente diferente. Tem espaço, tem muito espaço para todos os tipos de marca, de profissionais. E assim, quando eu digo profissionais, assim, games exigem os melhores games, assim, são aquelas experiências que a gente se sente mais dentro, mais imerso daquilo. Então, arquitetos, designers específicos de, sei lá, mini elementos de uma cena específica. Então, assim, não tenham medo de se arriscar nesse mercado, porque ele tem tudo para crescer cada vez mais. Os games já fazem parte da nossa vida. E para as marcas que gostariam de fazer investimento, eu acho que, né, dei várias dicas aqui, várias coisas sobre a minha visão, mas uma coisa muito importante que eu não falei é sobre a diversificação de investimento a partir do seu negócio. Então, por exemplo, lá no Digio, a gente é um banco digital e a gente faz aquisição de clientes com um olhar com a solicitação do cartão de crédito. Então, a pessoa pede o cartão de crédito, ela consome todo o nosso ecossistema.
tenham uma iniciativa pautada em awareness, outras iniciativas pautadas em consideração e ver como que você pode fazer a conversão. Porque também não dá para a gente esperar de uma iniciativa específica uma conversão direta, né? Uma coisa tipo patrocínio de um time não vai te trazer uma conversão direta. Você tem um objetivo específico para cada etapa do funil. Então, tenha também uma entrega, uma estratégia específica para cada uma delas. Não vai ser um movimento rápido, mas se você está com o propósito certo, com a intenção certa, você com certeza vai ter um retorno muito feliz para o seu negócio. Dicas preciosas. Vamos ao professor Rodrigo Selbach. 4 diquinhas rápidas aqui. A primeira é, se você for um desenvolvedor, deixe de olhar o seu jogo como apenas um jogo, comece a olhar isso como uma empresa e procure os órgãos que podem te ajudar a transformar o seu jogo numa empresa como o Sebrae. Se você for um investidor, não tenha medo de investir em games, porque todo investimento que você vai fazer em qualquer empresa startup é um risco. Games é um risco igual a qualquer outro. Procure quem pode te apoiar a investir em games, mas não tenha receio de investir em games. Assista Games e Profissões gratuitamente na Ubisoft TV. Essa é a melhor dica de todas. E quem quiser estudar sobre esportes eletrônicos, a Universidade de Caxias do Sul tem o curso de extensão. Referência, né? Referência no Brasil, é um dos poucos cursos de extensão universitária em esportes eletrônicos. Acontece só 2 vezes por ano e só tem 25 vagas. Só 25 vagas, então São 50 vagas por ano só. É bem disputado, hein? Bem disputado. Vai lá dar uma olhada, me chama nas redes sociais aí. Chama pra jogar. Chama pra jogar, a gente sempre joga. Se fizer uma disputa, daí já chamou pra jogar, já é. Daí já é melhor amigo. Rodrigo, sem palavras pra te agradecer. Eu que Muito agradeço. obrigado. O Plano de Voo te espera outras vezes com mais esse assunto e o que mais a gente precisar conversar por aqui. Conta comigo. Muito bom. Fabiano, obrigada pelo teu tempo, por todas essas informações preciosas e caminhos, hein, pra gente acessar o investimento em games. O Plano de Voo agradece. Muito obrigado, Alexandre. Chafim, que bom ouvir uma mulher que está ligada aos games, mas que está ligada ao mercado tradicional, né? Que é o mercado de bancos, é um mercado tradicional, né, gente? Mas que conseguiu achar o caminho aí. Que bom que você pôde ter esse tempo para estar com a gente aqui no Plano de Voo. Muito obrigada. Espero que voltem sempre, porque esse tema a gente gosta bastante. E aquele obrigado especial é para você que está nos ouvindo mais esse episódio do Plano de Voo. Você encontra mais de 110 episódios sobre todos os temas do empreendedorismo procurando no Spotify por Plano de Voo e também com episódios no YouTube do Sebrae RS. Acompanhe também nas redes sociais ou acesse sebrae-rs.com.br. O episódio de hoje contou com gestão e planejamento de Louise Pinheiro do Sebrae RS, pesquisa e roteiro de Raquel Carvalho, técnica e edição de Felipe Vilela e a coordenação editorial de Dandara Flores da Padrinho Conteúdo. Eu sou Alexandra Zanella, um abraço carinhoso e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS.